Daiane e hoje nós vamos fazer uma comparação entre dois artigos e nós vamos comparar o escopo com uma revisão sistemática. E os artigos que nós vamos comparar hoje é uma revisão de escopo com uma revisão sistemática entre hanseníase e vulnerabilidade e prevalência da dor crônica no Brasil. Bom, gente, então basicamente essa revisão de escopo ela tem o objetivo de mapear essa literatura. E esse mapeio ele tem o objetivo de identificar essas lacunas e o conhecimento e organizar essas evidências em um tema um pouco mais amplo. E a revisão sistemática ela busca uma pergunta clínica de forma um pouco mais definida. E essa pergunta clínica de forma mais definida ela vai seguir alguns critérios. E esses critérios eles são um pouco mais rigorosos que esse escopo. Isso basicamente ele vai seguir uma seleção e essa seleção é uma análise crítica dos estudos. Essa análise crítica de estudos ela vai ser considerada uma das metodologias mais robustas nas evidências científicas. E aí, só relembrando os nossos componentes do nosso grupo, eu esqueci de falar no início, Gabi Nato, Maria Clara, Marco Túlio e Andressa Moraes. No primeiro artigo, que é a revisão por escopo sobre hanseníase, a pergunta da pesquisa foi: como se apresenta a produção científica sobre a hanseníase no Brasil e seus aspectos relativos à vulnerabilidade das pessoas acometidas pela doença? Percebe-se que a pergunta é uma pergunta ampla, sem eliminações e desfechos específicos, o que é típico desse tipo de estudo, já que o objetivo principal é mapear o conhecimento disponível. No segundo artigo, a revisão sistemática sobre dor crônica no Brasil, a pergunta principal foi: qual a prevalência da dor crônica no Brasil, considerando as regiões geográficas e subclassificações de mecanismos segundo a IASP? A pergunta aqui ela é focada e ela é estruturada, e ela aproxima-se mais do modelo PICO, já que define a população, que são os brasileiros, o desfecho, que é a prevalência da dor crônica, e os subgrupos analisados. E essa diferença já mostra a característica central de cada tipo de revisão. Ao aplicar o checklist PRISMA-SCR na revisão de escopo, observamos que o artigo apresenta objetivos claros, critérios de inclusão e exclusão, descrição da base de dados utilizada e um fluxograma de seleção. Porém, pontos importantes como o registro de protocolo e a avaliação do risco de viés não foram contemplados, o que limita a reprodutibilidade dos resultados. Já na revisão sistemática, ao aplicarmos o PRISMA, percebemos maior rigor metodológico, houve descrição detalhada da estratégia de busca, seleção dos revisores independentes, fluxograma, avaliação do risco de viés e análise dos resultados. A principal limitação foi a ausência de uma meta-análise, já que os resultados incluídos eram muito heterogêneos. Na aplicabilidade dos resultados, a revisão por escopo sobre a hanseníase ela é útil para compreender a vulnerabilidade social e orientar políticas públicas, mas não oferece dados quantitativos que possam ser aplicados diretamente na prática clínica. Já na revisão sistemática sobre dor crônica, oferece informações de grande impacto epidemiológico, mostrando que quase metade da população brasileira sofre com dor crônica, especialmente as mulheres. Esses dados eles podem auxiliar na formulação de estratégias de saúde e no direcionamento de recursos. Em termos de pontos fortes e pontos fracos, a revisão de escopo ela se destaca pela visão ampla e contextualizada, mas peca na falta de avaliação crítica na qualidade dos estudos. Já a revisão sistemática ela apresenta uma robustez metodológica e resultados aplicáveis, mas tem como fragilidade a heterogeneidade dos estudos incluídos e a falta de meta-análise. Bom, pessoal, então para concluir, a gente vai só relembrar um pouquinho dos nossos objetivos. Basicamente, em resumo, nós temos que a revisão de escopo ela é ideal basicamente para mapear os conhecimentos existentes que nós temos e identificar os caminhos para novas pesquisas. E o nosso segundo objetivo para a conclusão do nosso vídeo é que a revisão sistemática ela é a melhor escolha para responder uma pergunta um pouco mais robusta, uma pergunta clínica específica e apoiar decisões baseadas em evidências. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e espero que tenha te ajudado a estudar e a entender um pouco mais desses dois tipos de revisões.